Eu sou Sensor Steer. A Alemanha, outrora chamada de o doente da Europa, recomeçou seus preparativos para a guerra. A Alemanha anunciou que se tornará o exército mais poderoso da Europa em 70 anos. E recentemente surpreendeu muitas pessoas ao dizer com tom forte à Rússia que se atacar a Europa diretamente, será destruída. A Alemanha está diferente. Abordaremos esse assunto adequadamente, indo direto ao ponto. Primeiro, veremos por que a Alemanha mudou tanto. Acho que vocês também já sabem bem por que a Alemanha mudou. Devido à guerra na Ucrânia, iniciada em 2022, a Europa, incluindo a Alemanha, voltou a se rearmar. Até então, a Alemanha mantinha uma postura passiva quanto ao fortalecimento da defesa nacional devido à Segunda Guerra Mundial. Inclusive, entre os alemães, havia uma visão negativa sobre a posição da Alemanha como membro da OTAN. Contudo, a guerra na Ucrânia mudou tudo. Chegou uma era em que, se não fortalecermos a defesa nacional, não sobreviveremos. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, afirmou que a situação internacional urgente acabou com as dúvidas dos alemães sobre a OTAN. Ele também demonstrou forte determinação ao dizer que, se necessário, a Alemanha defenderá todo o território dos membros da aliança. A Alemanha planeja elevar os gastos com defesa em cerca de 70% até 2029. Isso indica que a Alemanha está elevando seu orçamento de defesa mais rapidamente que outros países europeus relevantes, como Reino Unido e França. Avaliações indicam que o rearmamento da Alemanha está acelerando significativamente. Estima-se que em 2025, os gastos com defesa da Alemanha chegarão a 95 bilhões de euros, equivalente a cerca de 150,6 trilhões de won. O governo alemão estimou que, em 2029, esse valor chegará a 162 bilhões de euros, equivalente a cerca de 256,7 trilhões de won. Isso inclui cerca de 8,5 bilhões de euros anuais, aproximadamente 13 trilhões de won, em ajuda militar à Ucrânia. É um grande investimento em gastos militares. Atualmente, o orçamento de defesa da Coreia do Sul para 2025 é de 61 trilhões e 246,9 bilhões de won. Mas mesmo considerando apenas o valor de 2025, já estão investindo mais do que o dobro desse valor em despesas de defesa. Embora haja uma diferença econômica clara entre a Alemanha e a Coreia do Sul, o valor em questão é, sem dúvida, muito alto. A diferença no orçamento de defesa da Alemanha em relação ao produto interno bruto aumentará de 2,4% em 2025 para cerca de 3,5% em 2029, conforme estimativas do governo. Isso é um ritmo muito mais rápido do que o dos principais países europeus. A França planeja aumentar seu orçamento de defesa dos atuais 2% do produto interno bruto para 3% a 3,5% até 2030. O Reino Unido anunciou que aumentará seus gastos com defesa, atualmente em torno de 2,3% do produto interno bruto para 2,6% em 2027 e 3% em 2029. Porém, a Alemanha está se rearmando mais rápido que o Reino Unido e a França, mostrando grande seriedade no assunto. O aumento dos gastos com defesa pela Alemanha pode ter sido influenciado pela guerra na Ucrânia, que começou em 2022. A pressão do presidente europeu também parece ter tido influência. Como vocês já devem saber, o presidente Trump insistiu que os países da OTAN deveriam gastar cerca de 5% do produto interno bruto em defesa. A Alemanha aproveitou a oportunidade e elevou consideravelmente seus investimentos em defesa. Em março, a Alemanha alterou sua constituição para permitir uma exceção ao limite de endividamento para gastos com defesa, liberando na prática o orçamento de defesa sem restrições. A OTAN definiu uma meta de gastos militares de 5% do produto interno bruto até 2035, mas a Alemanha anunciou que planeja alcançar esse objetivo 6 anos antes. Um dos pontos mais criticados por muitos ao falar sobre o poder militar das Forças Armadas alemãs é a falta de infraestrutura militar na Alemanha. A Alemanha, ao reduzir o orçamento de defesa, também diminuiu o número de fábricas militares. Portanto, quando a Alemanha adquire tanques, atrasos de anos também ocorrem exatamente por essas razões. O exército alemão reduziu seus caças de 553 em 1992 para 226 em 2021 e seus tanques de batalha principais de 6.684 para 339 no mesmo período. Eles também possuíam 3.213 obuseiros, mas em 2021, esse número caiu para apenas 121, uma redução drástica. Estima-se que a Alemanha tem a capacidade de produzir anualmente cerca de 14 caças, 49 tanques e 8,8 mil obuseiros. Nesse ritmo, recuperar esses números de obuseiros levaria mais de 100 anos. A Rússia produz 1.500 tanques anualmente, uma diferença gritante.
Mesmo com a superioridade dos tanques alemães, é impossível competir com a quantidade russa. Por isso, há uma insistência constante de que é preciso aumentar ainda mais a capacidade de produção. O governo alemão está elevando o orçamento de defesa para fortalecer o poderio militar e impulsionar os investimentos industriais e a economia. A Alemanha planeja levantar 170 bilhões de euros, cerca de 268 trilhões de won, em dívidas este ano e no próximo, além de criar um fundo especial de 500 bilhões de euros, aproximadamente 788 trilhões de won, ao longo de 12 anos. Eles continuarão investindo em defesa e infraestrutura e planejam construir várias fábricas de armamentos. Assim, a capacidade de produção de longo prazo de equipamentos da Alemanha aumentará consideravelmente. Você vai ver os tanques Leopard 2 sendo produzidos como loucos. Claro, esse crescimento da Alemanha também terá um impacto negativo para a Coreia, porque competiremos com os equipamentos de defesa da Alemanha em condições ainda mais adversas. Além disso, recentemente, a principal empresa de defesa da Alemanha, Rheinmetall, está buscando expandir suas instalações de produção para atender ao aumento repentino de pedidos relacionados à defesa. Eles consideram a fábrica da Volkswagen como alternativa. Armin Paperger, o Chief Executive Officer da Rheinmetall, disse que a fábrica da Volkswagen em Osnabrück, na Alemanha, pode ser adaptada para a produção de veículos blindados e que estão buscando mudar o uso da fábrica. A KMDS, empresa de defesa, resultante da fusão de companhias francesas e alemãs, com sede na Holanda, adquiriu de Görlitz, na Alemanha, a fábrica da Alstom, fabricante francesa de equipamentos de transporte. Essa fábrica deveria produzir bondes, mas, com algumas adaptações, agora vai fabricar os tanques Leopard 2 e os veículos de combate de infantaria Puma. Isso demonstra o comprometimento do governo alemão e das empresas de defesa com o rearmamento. Há ainda outro motivo para o empenho da Alemanha nesse processo. A Alemanha está considerando o retorno do serviço militar obrigatório, que havia sido abolido em 2011, mais precisamente desde o começo dos anos 90, após o fim da Guerra Fria, eles aboliram gradualmente o serviço militar obrigatório. Porém, com o fim do serviço militar obrigatório, a Alemanha enfrenta dificuldades crônicas para recrutar soldados, o que se tornou um grande obstáculo para fortalecer suas forças armadas. Portanto, a Alemanha mencionou que, se o número de voluntários for insuficiente, eles podem decidir retornar ao sistema de recrutamento obrigatório para solucionar esse problema. Hoje, o debate sobre o retorno do serviço militar obrigatório não parte de um único político. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, também abordou o assunto abertamente. Friedrich Merz, chanceler alemão, defendeu a independência em segurança e decidiu discutir o serviço militar obrigatório. A Alemanha planeja propor uma emenda à lei do serviço militar ao parlamento este ano, visando aumentar rapidamente o efetivo militar anualmente. O debate sobre o serviço militar obrigatório indica que o rearmamento e fortalecimento das forças armadas da Alemanha deixou de ser uma opção e se tornou uma questão existencial crucial para a sociedade alemã. Isso também representa uma declaração simbólica de que a era da paz chegou ao fim. A Alemanha provavelmente reduzirá os gastos sociais para fortalecer seu poder militar, o que pode alterar significativamente a forma do estado de bem-estar social. Simultaneamente, a Alemanha irá fortalecer sua indústria de defesa, mobilizando tecnologia e capital para aumentar a produção de armas e expandir suas forças armadas. O governo alemão não apenas aumentará o orçamento de defesa, mas também acelerará uma reestruturação estratégica para transformar a estrutura industrial do país em uma base voltada para o setor militar. Estamos no início de uma mudança nacional de valores da sociedade para uma orientação centrada na segurança. Com o rearmamento, espera-se que o déficit fiscal da Alemanha aumente consideravelmente. Estima-se que o déficit fiscal da Alemanha chegará a 82 bilhões de euros, cerca de 132 trilhões de won, em 2025. O déficit, que no ano passado era de 33 bilhões de euros, mais do que dobrou em apenas um ano. Se os investimentos militares continuarem nesse ritmo, análises indicam que, em 2029, o déficit fiscal pode atingir 126 bilhões de euros, equivalente a cerca de 230 trilhões de won. Esse valor inédito na história alemã pode ameaçar o equilíbrio das finanças do país. Além dos gastos com defesa, o governo alemão está investindo consideravelmente para expandir a infraestrutura e impulsionar a economia. Portanto, a proporção do orçamento nacional para defesa e investimentos industriais deve crescer significativamente. Os investimentos aumentarão a dívida nacional da Alemanha rapidamente, mas o governo considera mais importante garantir a independência de segurança a longo prazo e a liderança militar na Europa do que evitar déficits de curto prazo. Portanto, a continuidade dessa expansão fiscal será uma questão política sensível. Portanto, o fortalecimento do poder militar da Alemanha pode variar dependendo da opinião pública, do ambiente de segurança na Europa e das mudanças no papel da OTAN.
É importante também acompanhar como a atual política fiscal ousada impactará as futuras políticas alemãs. A guerra está se aproximando ou é uma preparação para manter a paz? Uma coisa é certa. Atualmente, na Europa, a força militar se tornou uma necessidade para proteger a paz, e a Alemanha lidera esse movimento. Essa mudança não é exclusiva da Alemanha. Coreia, Japão, Polônia, Finlândia e o mundo inteiro estão se questionando da mesma forma. Não desejamos a guerra, mas devemos nos preparar. Qual a sua opinião sobre o rearmamento alemão? Comente abaixo. Por hoje é só. Vou encerrar o vídeo. Muito obrigado.